Amém? Está cansado, né? Ficou aqui a tarde inteira, já está à noite. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 15 até o versículo 20. Cadê meu pupilo? Vai ficar aí comigo? Vai ficar aí comigo? Abre o canal 13 aí, eu acho que vocês fecharam, tá? Glória a Deus. Êxodo 33, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: então Moisés disse, a minha versão, irmãos, é a versão fácil de ler. Se você estiver lendo pelo celular, quiser mudar aí, no aplicativo, fácil de ler. É VFL, tá bom? Êxodo 33, 15. Então Moisés disse, se o Senhor não nos acompanhar, não nos faça sair deste lugar, como poderei saber se está satisfeito comigo e com o seu povo, se não nos acompanhar? É isso que nos distingue de todos os outros povos. Versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque estou contente com você e conheço pelo teu nome. Eu quero repetir o versículo 17, farei o que você me pede, porque estou contente com você e o conheço pelo seu nome. Versículo 18, Moisés disse, peço ao Senhor que me permita ver a tua glória. Em algumas traduções, face. Versículo 19, Deus disse, farei com que toda a minha bondade passe diante de você e proclamarei o meu nome, Yahvé, diante de você. Terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu desejar, mas não poderá ver o meu rosto, porque nenhum ser humano pode ver o meu rosto e continuar vivo. Curva a sua fronte. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer, Senhor, nos nossos dias, nas nossas vidas. Nós te damos total legalidade. Fica à vontade, Espírito Santo do Senhor, para falar conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Leva toda a mente cativa até o teu santuário e de lá, Senhor, emana as tuas palavras, meu Rei. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Fica à vontade, Papai querido, para nos libertar, nos transformar, nos batizar com o teu fogo, com a tua glória. Nós estamos facinho para ti, Papai. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, mas agora queremos ouvir a tua voz, meu Deus. Repreenda agora todo dado inflamável do inimigo, toda seta maligna, seja agora neutralizada. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Amém. Irmãos, quando decidimos realizar estes cultos que nós fazemos desde o ano passado, nós decidimos que seria um culto onde nós passaríamos tempo orando, passaríamos tempo clamando a Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, pelo nosso bairro, pela nossa igreja brasileira.
E Deus ele tem confirmado isso em nossos corações, pelos ministros de Deus que passaram aqui, que profetizaram em nossas vidas. E Deus ele tem falado muito sobre a ação daquilo que nós realizaremos aqui como igreja, clamor pelas almas nesse bairro. E Deus tem usado profetas que disse que seríamos um celeiro, e via muita gente aqui vindo buscar alimento, e não só alimento físico, mas também um alimento espiritual. E toda a promessa que Deus ele fala, ele revela para nós, tem um processo, e nós sabemos desse processo. E nesse processo, que não é fácil, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo curados, transformados, ou seja, nós estamos amadurecendo, e só podemos chegar no amadurecimento através de uma igreja unida. Por isso não é placa denominacional que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos reunidos como igreja. A aliança que o pastor disse aqui, que os pastores que passaram aqui mencionaram, é uma aliança com Deus e em Deus. Não se trata de relacionamento por interesse, irmãos, por aquilo que eu posso oferecer ou por aquilo que vocês podem oferecer. Se trata de relacionamento por altar, porque temos o mesmo Deus, bebemos da mesma água, pode ser a mesma mesmo, bebemos da mesma água, somos batizados no mesmo Espírito, temos o mesmo Pai, estamos indo para o mesmo lugar. E nós precisamos discernir o tempo a qual nós estamos vivendo para compreender a movimentação de Deus. São dias que nós precisamos compreender a movimentação de Deus, identificar o que Deus está fazendo, o que Deus está purificando, o que Deus está realizando. E Deus está purificando muitos altares, Deus está purificando muitos corações, Deus está purificando muitas vidas nesses dias, irmãos. O mesmo tempo que os sinais se cumprem pela volta do Senhor, onde fala que o amor de muitos se esfriaria, a mesma mensagem lá em Mateus 24 fala que o reino do Evangelho, o Evangelho do reino de Deus também avançaria. Então existe uma espécie de cristão, de pessoas que não está preocupada com a aparência, não está preocupada com o tamanho de igreja, não está preocupada quem vai estar ou quem vai deixar de estar, mas está de fato crescendo em Deus, está de fato avançando com este Evangelho e manifestando a glória do Senhor. Então identificar aquilo que Deus está purificando é necessário. Deus ele disse para Pedro: não faça impuro daquilo que eu estou purificando. Então vamos identificar as pessoas que estão à nossa volta, irmãos. Vamos olhar com um olho clínico para as pessoas que estão próximo de nós e parar de julgar, irmãos. Porque uma igreja que não entende a movimentação de Deus, ela pode se tornar uma igreja religiosa ou preconceituosa, que vai olhar para as pessoas com um olhar de crítica. Mas a palavra de Deus para nós é: olhe para o cisco, ou melhor, não olhe para o cisco que está nos olhos do teu irmão, olhe para a trave que está em teus olhos. Por isso que eu me identifico com pessoas que quando vai para a presença de Deus se sente a pior pessoa do mundo. É como aquele homem publicano que estava diante da glória de Deus, diante do templo do Senhor, diante da presença de Deus, e ele não conseguia olhar para o alto, ele só olhava para baixo dizendo: perdoa-me porque sou pecador. Mas tinha alguém do seu lado dizendo: eu sou bom. Tinha alguém do seu lado dizendo: eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo. Então Jesus ele traz esclarecimento aos seus discípulos. Foi aquele que estava se humilhando diante de Deus, que foi alcançado por Deus. Amém, igreja? Por isso nós precisamos trabalhar debaixo do padrão divino.
Nós precisamos estar debaixo do padrão divino. Aquilo que Deus não está movimentando, Ele não pode se responsabilizar, irmãos. Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele está fazendo. E se Ele está fazendo nos nossos dias, nós não podemos questionar como, porque é Ele que se responsabiliza, é Ele que faz, é Ele que traz a existência daquilo que não existe. Eu só quero estar debaixo do plano de Deus. Eu só quero estar incluso no plano celestial de Deus. Deus, através do Senhor Jesus, Ele tem feito e Ele está fazendo o maior plano que o mundo já viu, que é a redenção de todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus veio para reconciliar tudo, tanto as coisas que estão no céu como as coisas que estão na terra. Então eu quero estar incluso nesse plano de reconciliação. Eu quero ser um utensílio de Deus. Eu quero ser uma flecha nas suas mãos. Eu quero ser alguém que vai influenciar a minha geração, o meu bairro, a minha família, os meus filhos. Eu quero ser alguém que vai à frente, irmãos, abrindo caminho. Mesmo que vamos sofrer debaixo de uma nação estranha, mesmo que vamos sofrer preconceito, mesmo que vamos sofrer retaliações, mesmo que vamos sofrer de alguma forma como José lá no Egito, que foi preso, caluniado, ele foi vendido. O menino sofreu, mas ele tinha uma palavra, e a igreja tem uma palavra: sobre esta pedra edificarei. Nós temos uma palavra, nós só precisamos acreditar nela. Mesmo que você vá na frente, irmãos, para sofrer, não importa. Aprenda com o sofrimento. A verdade é, essa geração não sabe lidar com o sofrimento, e nós precisamos aprender com o sofrimento. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele aprendeu com o sofrimento a obedecer a Deus. Então não tire o sofrimento, irmãos. Não queira tirar os sofrimentos. Apenas acredite. Entra no plano de Deus. Entra no plano do Senhor. Eu não sei o quanto a você, mas para mim é desesperador não fazer parte do plano de Deus, ou fazer aquilo que Deus não está aprovando, porque de repente nós podemos fazer algo para Deus, mas não temos a aprovação de Deus, porque existe uma ordem divina para cada coisa. Existe uma ordem de Deus para cada etapa e para cada momento das nossas vidas. Existe uma ordem divina para o indivíduo. Deus, Ele te dá uma ordem, Ele manda você, Ele te dá princípios, Ele te dá mandamentos para que você possa obedecer. Existe uma ordem divina para o nosso casamento. Existe uma ordem divina para a nossa família, para o ministério. Sempre vai existir uma ordem de Deus, uma ordem divina. Como nós devemos tratar os nossos negócios, como nós devemos tratar o nosso emprego, como nós devemos tratar e ter o comportamento correto com a nossa empresa. Então a verdade é que nós precisamos compreender o propósito de Deus, a ordem divina de Deus. E a falta de entendimento compromete a prática de cada direcionamento de Deus para as nossas vidas. A falta de entendimento vai comprometer a prática, porque entendimento é ingrediente fundamental para o avivamento. Nós estamos vendo as coisas piorar a cada dia, mas ela vai despiorar. Amém? Ela vai melhorar, pode ter certeza disso, irmãos. Porque eu acredito na reconciliação de todas as coisas. Antes da volta do Senhor Jesus, a igreja vai estar alinhada. Então nós precisamos acreditar nisso. Agora, o ingrediente fundamental para este avivamento acontecer é o entendimento. Eu preciso entender, irmãos.
Jesus ele conta uma parábola e ele fala sobre a palavra do semeador. E saiu o semeador a semear. E quando ele saiu para semear, a semente caiu no meio do caminho. E aí ele vai falando sobre as outras sementes, caiu na pedra, no espinho, e por fim caiu na terra boa. Só que seus discípulos não compreendem, não entendem. E aí depois Jesus explica. E a explicação da semente que caiu na terra, no meio do caminho, ele fala que as aves dos céus que vieram para pegar aquela semente é o inimigo que vem para cegar o entendimento. E tem muitas pessoas no cristianismo cega, sem entendimento. E o nosso trabalho é o que? É esclarecer. Quando o Senhor nos chama para ser luz do mundo, não é para nós brilharmos, é para que Ele brilhe através de nós. Ele não pega uma lâmpada, esconde ela debaixo de um vaso, de uma mesa, não. Pelo contrário, primeiro Ele coloca num alpendre, num lugar alto para iluminar. Em outras traduções ali a palavra fala esclarecer, porque iluminar é você esclarecer, irmãos. Esclarecer essas ordens divinas, esse plano de Deus, trazer a ordem do Senhor, irmãos. Você já imaginou a frustração de Davi ao carregar a arca de Deus? Pastor, mas não era para ser uma coisa boa? Não seria a coisa certa a ser feito? É a coisa certa a ser feito. Resgatar a arca do Senhor, trazer para a sua nação o símbolo que representa a presença de Deus. Mas em vez de ser uma festa, em vez de ser um grande avivamento, porque o povo estava aguardando com expectativa este momento da arca voltar para as suas terras, mas fazer a coisa certa da forma errada custou a vida de um homem, custou a vida de Uzá meteu a mão na arca e caiu e morreu. E o que era para ser uma grande festa se tornou um grande fracasso, com um sentimento de luto, irmãos. Davi levou a arca de Deus sobre os carros de boi, e não era da maneira certa. Depois ele compreendeu, ao consultar as escrituras, que existia um padrão de Deus para carregar a arca, porque sempre vai existir um padrão de Deus para nós realizarmos tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ele entendeu que a arca deveria ser carregada sobre os ombros, então assim ele o fez. E a cada 6 passos, no 7º, eles pararam para adorar e sacrificar ao Senhor. Então existe um plano de Deus para as nossas vidas. Ele escreveu em seu livro sobre os nossos dias. Nós não podemos fugir do seu plano. Não pense que podemos fazer as coisas que nós queremos fazer e realizar do nosso jeito. Não, irmãos. Não pense que podemos fazer da nossa vida o que queremos. Porque hoje a arca de Deus somos nós. A arca aonde Deus se manifesta hoje é você. Nós somos os receptáculos da glória de Deus. Foi isso que Jesus disse: se vocês receberem os meus mandamentos e obedecerem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu e o meu Pai se manifestará. Em outras traduções fala: e eu e o meu Pai se revelará a Ele. Então o lugar onde Deus Ele quer se manifestar e onde Ele vai se manifestar somos nós. E nós não podemos fazer da nossa vida o que nós desejamos, o que nós queremos. Sabe aquela canção que talvez você ouvia lá no passado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é nem canção, é música, né? Canção é adoração a Deus. Não existe isso para nós. A vida não nos leva, nós damos direção para ela. E a direção da nossa vida é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Escute,
Aonde que você passa a maior parte do seu tempo, da sua vida? Sabe aonde você passa a maior parte do seu tempo? É na sua cabeça. A maior parte do seu tempo você vive na sua cabeça. E pode ter certeza que essa é uma resposta para todos. Passamos a maior parte da nossa vida com os nossos pensamentos. Por isso, faça deste lugar aqui, da sua cabeça, dos seus pensamentos, um lugar melhor. Faça deste lugar um altar para Deus. Pois os nossos pensamentos precisam estar sincronizado com aquilo que Deus está fazendo. Os nossos pensamentos precisam estar sincronizados com os nossos sentimentos. Amém? E aí o apóstolo Paulo declara em Colossenses 3, versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também será manifestados com Ele em glória. Então faça dos seus pensamentos um lugar para Deus. Aqui nos próximos versículos, Paulo ele fala de nós mantermos a nossa natureza terrena no seu lugar. Ele fala de imoralidade, ele fala do pecado, da prostituição, da mentira. E ele começa a falar da nossa natureza terrena. E depois ele fala para nós nos alinharmos com um plano divino. Colossenses 10, 3, versículo 10, Paulo ele declara: revistam-se do novo de Deus. Porque existe algo novo para nós. Existe o novo de Deus, a qual ele declara que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Está sendo renovado através do conhecimento, ou seja, do entendimento. E aí nos tornaremos a imagem do nosso Criador. Escute, irmãos, escute. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me torno parecido com Ele. E eu quero ter a imagem do meu Criador. Quanto mais entendimento eu tenho, mais eu me torno parecido com Ele. Eu quero ser como o meu Senhor. Pastor, isso não é presunção demais? Não, irmãos. Talvez isso precisa ser desmistificado nos nossos dias. Nós precisamos compreender isso. Talvez isso precisa ser despertado em nossos corações. Desejar ser bom, como Deus é bom. E nós temos uma ideia evangeliquez que não podemos ser perfeitos, irmãos. E de fato nós não somos. Mas isso não significa que não podemos ser. Mas a verdade é que nós escondemos nos nossos erros, nos nossos pecados. Nos escondemos nas nossas falhas, em vez de nos escondermos em Cristo. Porque Paulo estava dizendo para nós: vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, por favor, não aceite menos do que Deus está falando ao seu respeito. Você é a imagem do Senhor. Você é a imagem dele. Nós podemos ter o seu coração. Ele encontrou a Davi e disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Você é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Então vamos parar de dar desculpa para os nossos pecados. Mas a minha natureza humana, eu sou assim. Não, irmãos, você não é assim. Você não é. Eu não sou assim. Nós podemos melhorar. Como Samuelzinho estava dizendo, assim como olhamos para a glória do Senhor, ver tudo o que Ele está fazendo e não nos tornar pessoas melhores.
O Evangelho não te faz melhor do que ninguém, mas ele te faz ser uma pessoa melhor. Então pare de dar desculpa, para de se esconder na sua fraqueza e comece a se esconder em Cristo Jesus. Pois Jesus mostrou que nós podemos vencer o mundo, porque Ele venceu e Ele mesmo disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então é possível ser pleno em Deus. Sim, é possível nós sermos plenos em Deus. Um dia chamaram Jesus de bom, então ele respondeu: bom é o Deus, o nosso Pai que está nos céus. Jesus, ele era tão bom, irmãos, que ele não queria honra e nem glória para si, então ele dava a honra e a glória para Deus. Agora, por Jesus dizer isso, que Deus que era bom não fazia de Jesus uma pessoa ruim, mas na verdade fazia dele um cara excelente, porque ele não recebia a glória para ele, a glória sempre foi de Deus. Jesus era bom, Jesus não teve pecado, ele não foi achado em falta. Sabe o que eu aprendo? Não se trata de nós termos um rótulo: eu sou bom, eu faço certo, não se trata de ter um rótulo, irmãos. Se trata de nós transferirmos a essência de Deus. Quando chamaram Jesus de bom, mestre bom, Jesus estava falando Deus que é bom. Ele estava transferindo a essência de Deus, irmãos. Não se trata de uma capa de religiosidade, mas se trata do nosso coração disponível para que Ele possa nos tratar. Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. E eu quero fazer tudo de bom para Deus. Deus é bom em tudo que eu faço. Por quê? Porque eu revelo a bondade de Deus. Eu revelo o senhorio do Senhor. Como? Como que podemos fazer isso? Sem ferir, irmãos. Por favor, escute. Sabe quando que você revela a bondade de Deus? Quando você não fere os conceitos e os princípios de Deus. Quando você estabelece a sua verdade. Moisés, no capítulo a qual nós lemos aqui, ele declara, Moisés, ele dizia: se o Senhor não nos acompanhar, se o Senhor não estiver conosco, por favor, não nos faça sair deste lugar. Deus tinha avisado a nação, tinha avisado para Moisés que Deus já não estaria mais com ele. Deus enviaria um anjo no meio do povo. Então Moisés, ele disse: não nos faça sair. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar. Nós queremos a tua presença. Porque, irmãos, para Moisés não fazia sentido concluir o propósito da vida dele, que era libertar os israelitas do Egito e levar para a terra da promessa, se Deus não estivesse com ele. E aí Êxodo 33, versículo 16, Moisés, ele declara: como poderei saber se está satisfeito comigo, se está satisfeito com este povo, se o Senhor não nos acompanhar? Como que eu vou saber se eu tenho a sua aprovação? Não é isso que nos faz distinguir de todos os outros povos? É a tua presença conosco. A sua presença conosco não nos faz ser diferente. Se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido fazer nada para ti. Não faz sentido, irmãos. O que nós vamos fazer, o que nos diferencia de todas as outras coisas, de outras pessoas, não é a nossa capacidade, mas é porque Deus está conosco. O que nos faz ser diferente é a presença de Deus.
O que te faz ser diferente é a presença do Senhor, não é as nossas habilidades. É porque Ele está conosco, e por Ele estar conosco, somos diferentes de todos os outros povos. A pergunta é: o que atrai a presença de Deus? Nós queremos a presença de Deus, nós desejamos a presença de Deus, mas o que atrai a presença de Deus? A resposta de Deus para Moisés foi: farei o que você me pede, porque eu estou contente. Deus estava contente com Moisés, e ele declara: eu conheço pelo teu nome. Escute, irmãos, agradar a Deus e ser conhecido por Ele é o que atrai a presença dEle. O que atrai a presença de Deus é nós sermos conhecidos por Ele. Escute, irmãos, normalmente nós falamos de Deus, no que Ele pode fazer por nós, mas pouco falamos do que nós devemos fazer por Deus. O que você pode fazer por Deus? O que você pode fazer para Ele, irmãos, para atrair a presença dEle? Faça este questionamento para você. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, Paulo ele declara: agora, irmãos, eu tenho outras coisas para falar para vocês, assim como nós lhes ensinamos como deveria viver e agradar a Deus, como de fato estão fazendo, nós pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem progredindo cada vez mais. Então a instrução de Paulo aqui, os seus ensinamentos, revelou como a igreja deveria se comportar, como eles deveriam viver para agradar a Deus, e eles de fato estavam fazendo como Paulo declara. Só que em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês podem melhorar. Vocês estão agradando a Deus, mas por favor, o meu apelo é que vocês progridem, cresçam. Podemos fazer melhor. Você pode fazer melhor, irmão. Escute. Nós podemos fazer melhor, progredir cada vez mais para agradar a Deus. Fazer algo para Deus não se limita na obra do ministério, não é ter o microfone na mão, não é ter canções. A obra do Senhor não é ser um pastor, um presbítero, não, irmãos. A obra do Senhor não se limita a essas coisas, é muito mais do que frequentar uma igreja. Se trata de nós nos posicionarmos com uma vida íntegra diante da sua presença. Aleluia! Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Como que você está vivendo a sua vida? Por favor, reflita nisso. Você está agradando a Deus? Sabe por que Deus entregou o Filho dele? Sabe por quê? É uma pergunta fácil de se responder. Porque Ele nos amou de tal maneira. E esse de tal maneira aqui é sem explicação. É inexplicável o amor de Deus para conosco. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você, Ele se importa conosco. Isso revela a importância que nós temos para Deus. Mas infelizmente existem muitos cristãos que não se importam com Deus. Procuram a Deus apenas para satisfazer o seu ego. Não vive uma vida para agradar a Deus. Agradar a Deus revela o quanto Deus é importante para você. Agradar o Senhor revela o quanto Ele é importante para você, irmãos. Então quando você conscientemente, você sabe que é errado, você cai, você peca, você está dizendo que Deus não é importante para você. Você está colocando Ele em segundo lugar na sua vida. E para o cristianismo ser autêntico nos nossos dias, nós precisamos levantar essa bandeira, irmãos. Nós precisamos levantar essa bandeira de andar em santidade. Agradar a Deus
não está no campo da religiosidade. Não me entenda mal, não se trata de ter uma aparência de bondade, irmãos. Se trata de nós vivermos uma doutrina cristã. Agradar a Deus é uma doutrina cristã, é a cultura dos céus na terra, é a cultura de Deus na minha vida. Eu estou vivenciando o reino de Deus pelo meu posicionamento. Agradar a Deus é uma doutrina bíblica. Eu vou te dar algumas relações. João 8, versículo 29. Jesus, se referindo ao Pai, disse: Ele nunca me abandonou, porque eu sempre faço o que lhe agrada. 2 Coríntios 5, 9. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradável a Deus. Quer ser nessa vida, quer ser quando nós subirmos ao Pai, estar com Ele. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi levado da terra para não morrer. Ele nunca foi encontrado, porque Deus o tinha levado. As escrituras dizem que antes de ser levado, Enoque tinha agradado a Deus. Hebreus 12, 28. Portanto, Deus que estamos recebendo, desde que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, devemos estar agradecidos e adorar a Deus de maneira que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus consumidor. A lista continua, irmãos. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Aquele que estão na carne é impossível de agradar a Deus. Então não saia da carne, não ande na carne. Pastor, mas eu sou carne. Quando você se deparar com a carne, por favor, antes de pecar, entre no trono da graça. Fala assim: eu rejeito isso na minha vida, eu não aceito. Dobre o seu joelho, peça para Deus força. Agora eu vou te dar uma dica: foge do pecado. Se você acha que vai vencer o pecado, jamais você vai conseguir vencer o pecado. A Bíblia nos orienta a fugir do pecado, resistir o diabo. O diabo você pode resistir, mas do pecado, foge. Foge, irmãos, passa distante. Mas por que, pastor? Para agradar a Deus. Porque essa é a nossa doutrina, essa é a nossa vida, agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, ou quando nós amamos a Deus com tudo que há em nós, como a Bíblia nos ensina, nós atraímos o equilíbrio da ordem para as nossas vidas. Quando você se submete a Deus, quando você agrada a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, você atrai o equilíbrio da ordem para a sua vida. Lembra que eu disse no início? Deus tem um plano, Ele tem uma ordem divina. Quando você agrada a Deus, você atrai esse equilíbrio para você, irmãos. Deus não é um Deus carente emocionalmente, para que precise da nossa adoração ou da nossa atenção em adorá-lo, em agradá-lo. Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Agora, agradar a Deus é para o nosso próprio bem. Deus, Ele não precisa do seu agrado. Deus, Ele não precisa da sua adoração. Mas nós precisamos. Quando nós adoramos e quando nós agradamos a Deus, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Moisés, nessa oportunidade, ele poderia recomeçar uma nova linhagem com os judeus. Deus disse para ele: olha, eu vou matar todo esse povo aí, eu vou recomeçar com você. Mas ele não aceitou. Ele preferiu interceder pelo povo, irmãos. Ele preferiu interceder, deixando de pensar em si mesmo, e passou a pensar naquele povo, naquela geração. E isso agradou a Deus. Deus se agradou de Moisés exatamente por isso, irmãos. Amém?
E nós devemos pensar no que Deus está pensando a nosso respeito. Nós devemos pensar no como Deus reagirá, olhando para as nossas atitudes, olhando para o nosso comportamento. A resposta de Moisés para Deus: olha, não, o que vão falar do seu povo? O Senhor tirou o seu povo do Egito para morrer aqui no deserto? Não. A resposta de Moisés tocou no coração de Deus. E se Deus decide escolher, Ele escolhe, irmãos. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Amém? Agora escute. Se Deus desse essa escolha para você, que deu para Moisés, o que você faria? Eu fico imaginando alguns pastores aqui, dos nossos dias, do nosso tempo. Imagina Deus falando assim: eu vou acabar com toda a igreja, a única igreja que vai ter agora vai ser a sua, vai começar por você. Só fico imaginando os líderes dizendo: isso é de Deus mesmo, isso é bom, é isso mesmo, Deus, bora. Mas Moisés não, Moisés ele tinha um coração, irmãos. Certamente, se a resposta de Moisés fosse diferente, se ele quisesse recomeçar uma nova linhagem com a sua descendência, será que ele iria ouvir de Deus: farei o que você me pede? Deus disse para Moisés: farei o que você me pede. E inteligente que Moisés é, sabendo que Deus faria o que ele pedisse, estava com moral, estava com crédito. Moisés, ele fala para Deus: peço ao Senhor que permita ver a sua glória. Peço ao Senhor que permita ver a sua face. Aí Deus responde para ele: farei com que toda a minha bondade passe diante de você e proclamarei o meu nome e a fé diante de você. Irmãos, você sabe o que é proclamar o nome? Você sabe o que é Deus proclamar o nome dele? A tradição lá do povo medieval, e Israel viveu isso também no início do mundo, as pessoas valorizavam o nome. Por exemplo, as pessoas que não tinham um nome, elas eram rejeitadas. Para buscar uma divindade antigamente, precisava conhecer o nome para invocar o nome dessa entidade, desse falso Deus. Então o nome é muito importante, irmãos, porque o nome revela quem nós somos. A verdade é que por trás do nosso nome existe um significado que fala muito ao nosso respeito. Eu não sei qual é o significado do seu nome, mas o significado do seu nome fala muito sobre você. Então as pessoas naquele tempo valorizavam isso. E quando Deus revela para Moisés o seu nome, Deus estava dizendo para ele: eu estou me revelando a você, eu estou me mostrando a você. Você não pediu para ver a minha glória, eu estou revelando a você. A revelação que Deus faz a Moisés do seu nome proclama um Deus presente, proclama um Deus que está próximo dele, para ajudar e atuar sempre na vida dele, irmãos. Quando Deus ele proclama o seu nome, significa que ele está conosco. E Paulo entendeu isso, e ele escreve em Filipenses 2, versículo 13: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então quando Deus ele revela para nós, ele está revelando a sua essência, e ele está trazendo esse efetuar, esse realizar de acordo com a sua vontade.
Deus, Ele quer se manifestar a nós e Ele vai se manifestar, irmãos. Agora, nós queremos conhecê-lo, porque conhecer o nome de Deus é conhecê-lo como Ele é. Conhecer o nome de Deus é conhecer a essência de Deus. Antes da saída do povo de Israel, do Egito, a nação tinha um conhecimento do Deus, só que tinha um conhecimento do Deus patriarca, o Deus Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o próprio Deus se revelava como Deus dos seus pais. Então Deus, quando falava com o povo, falava o Deus dos seus pais. Deus nunca tinha falado o seu nome, mas agora aqui, Deus estava se revelando, proclamando com o seu nome. E quando Deus ele proclama o seu nome, Ele faz passar toda a sua bondade diante dos nossos olhos. Deus ele faz passar toda a sua bondade. Agora observa, irmãos, que Deus ele fala para Moisés: te conheço pelo teu nome. E aí depois Deus fala para ele: eu proclamarei o meu nome para você. Nós só conheceremos o nome de Deus, ou seja, a essência de Deus, se Ele primeiro nos conhecer e nos chamar pelo nosso nome. Sabe o que acontece nos nossos dias? Nós queremos ser conhecidos na terra, mas nós não somos conhecidos no céu. E por não ser conhecido no céu, a bondade de Deus não está passando diante dos nossos olhos. Agora, como que vamos ser conhecidos no céu? Agradando a Deus, tendo uma vida que agrada a Deus. Amém, irmãos? Receba essa palavra no seu íntimo. Receba essa palavra no seu coração. Conheça o nome de Deus, por favor. Não se trata de ir lá na Bíblia e ter informações. Se trata de nós conhecermos o coração de Deus. Não se trata de conhecer os nomes que Deus tem, o Deus Sabaote, o Deus Jeová Rafá, o Deus. Não se trata de ter essas informações. Se trata de nós conhecermos o coração de Deus. Se trata da bondade de Deus passar diante de nós, porque se a bondade de Deus passar por nós, irmãos, a nação receberá a bondade dEle. Se Deus levantar líderes como Moisés nos nossos dias, a nação receberá o favor de Deus. Se existisse uma igreja de justo em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria aquela cidade por amor daqueles 10 justos. Nós falamos que as coisas estão piorando. Mas o problema, meu irmão, escute. O fone está aí atrás, tá? O fone está ali, ó. O problema, irmãos, escute, não é o aumento da iniquidade, do pecado, é a falta de pessoas piedosas, é a falta de pessoas justas, é a falta de pessoas que buscam a presença de Deus, que quer ver a sua face, que pede para Deus: eu quero ver a sua face. E se nós agradarmos a Deus, Ele revelará para nós. Judson, ele canta uma canção dizendo: eu pedi para Deus para conhecê-lo, e para minha surpresa Ele disse sim. Se você quiser conhecê-lo, Ele vai se revelar para você. Agora, gastar aqui 6 horas de culto em adoração, dobrando os nossos joelhos, cantando, adorando, é muito pouco. É uma vida, irmãos.
E atrair as pessoas para orar é uma dificuldade. Atrair as pessoas para adorar é uma dificuldade, irmãos. Louvores como foi ministrado aqui pelo Samuel, pastor Celso, toda a equipe que veio, Diego Dias, pastora Beatriz. Louvores que não fala na alma das pessoas, que não centraliza o homem. As pessoas não querem. É cansativo, fica falando a mesma coisa muito tempo. Não é isso, irmãos. Não é estar na presença de Deus. Os anjos estão lá, santo, santo, santo. A eternidade falando a mesma coisa. Esse não é o problema. O problema é o nosso coração entregue para Deus. É o nosso coração derramado. E aí a gente pode pensar assim, mas é cansativo. É cansativo porque você não achou um lugarzinho aqui na igreja para se jogar no chão e passar horas com Ele. Pastor, mas acabou as palavras, mas eu estou ali orando em línguas. Eu não sei o que eu estou falando, mas o Espírito de Deus sabe o que eu estou dizendo. E é Ele que intercede por mim. Quem sou eu para que encontres em mim? Quem sou eu para que vejas em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu para que encontres em mim? Quem sou eu para que vejas em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu? Quem sou eu para que encontres em mim? Quem sou eu Fale para com que Ele. vejas em mim alguém agradável, Glória pela presença dEle. Pede pra Ele revelar. Suba a ti, um bom perfume, um cheiro suave, algo aceitável que alegre a ti. E suba a ti, um bom perfume, um cheiro suave, algo aceitável que alegre a ti. Nós te adoramos, Yeshua. Quem sou eu? Quem sou eu para que encontres em mim? Quem sou eu para que vejas em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu para que vejas em mim? Quem sou eu para que encontres em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu para que encontres em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu para que encontres em mim? Quem sou eu para que vejas em mim alguém agradável, alguém confiável? Quem sou eu? Quem
Essa canção que a pastora está cantando, ela compôs recentemente. E a ideia é essa, de nós sermos agradável ao Senhor. Nem lembrava que ela tinha feito essa canção, preparei essa mensagem nem pensando nisso. Mas que você possa subir como um bom perfume. Pastor, mas eu não estou tão bom assim, pastor. Eu tenho muitas debilidades, muitos erros, muitas falhas. Bem-vindo a uma igreja que precisa ser curada. Bem-vindo a uma igreja que precisa ser transformada. Bem-vindo, irmãos, ao cristianismo, composto de pessoas imperfeitas, mas que busca a perfeição em Cristo Jesus, que busca o coração do Pai. Então me perdoa pelas vezes que eu falhei, pelas vezes que eu errei, mas não olhe para mim pela carne, olhe através dos olhos de Deus. Por isso que Paulo lhe dizia: olhai para as pessoas pelo Espírito, porque o Espírito já está pronto, irmãos. A carne, a alma, o coração é apenas um detalhe que precisa ser tratado, resolvido, mas o Espírito já está pronto, porque o Espírito vem dele e ele vem para nos curar e nos transformar e nos limpar. Oh, Yeshua, que possamos ser uma adoração agradável. Alegre-se, 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 Senhor. Suba-te, um perfume, um cheiro suave, algo aceitável que alegre a ti. E suba-te, um bom perfume, um cheiro suave, algo aceitável. Aceite a nossa oferta de amor. Sim, meu Deus. Ainda é pouco, ainda é falho, mas é tudo que eu tenho, mas é tudo que eu sou. Essa é minha oferta de amor. Oh, aceite o meu coração, aceite o meu coração, Jesus. É tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. Oh, oh, oh. É tudo que eu tenho. Oh. Nós te Aceite, adoramos, Jesus. aceite no Jesus. Nós te adoramos, Abba. Nós nos entregamos na tua presença, Yeshua. Nós nos consagramos. E quem estiver jejuando pode entregar o seu ciclo de jejum, de consagração a Deus. Nós nos entregamos a ti, Deus. Nos consagramos, Senhor, em favor de uma cidade que está em ruínas. Nós choramos como Neemias, papai querido, e pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados que fizeram tudo errado. Perdoa, Senhor, o pecado dessa nação. Dobramos nossos joelhos porque sabemos, papai querido, que os nossos joelhos dobrados, clamando por ti, Satanás se desespera porque ele sabe que o poder da oração atrapalha todos os teus projetos. Por isso nós entregamos, Senhor, clamor pelas almas e cada igreja, Senhor, do Brasil em tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja diante do teu altar. Nós não somos rivais, não disputamos nada e nem ninguém, Senhor. Nós somos o teu corpo que se alinha, papai, que se alinha
Nós somos o seu corpo, papai querido, que está sendo ajustado, Senhor, pelos 5 ministérios. Por isso levanta nessa geração os apóstolos, levanta nessa geração os profetas, levanta nessa geração os evangelistas, levanta nessa geração os pastores, os mestres. Alinha, papai querido, o teu corpo. Nós profetizamos, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, sopra sobre o vale de ossos secos e levanta um exército do Deus vivo. É o que nós profetizamos nessa geração, para os nossos dias, homens e mulheres que buscam a tua face, meu Rei. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba as nossas vidas como sacrifício vivo diante do teu altar, meu Pai. Nós entregamos nas tuas mãos. Repreendemos agora todo dado inflamável, toda seta maligna. Repreendemos agora todo principado, toda potestade. Em nome do Senhor Jesus, libera a cura. Que aquele que entrou enfermo seja curado nessa noite. Aquele que entrou com algum problema de deficiência, que seja alinhado nessa noite. Aquele que entrou com depressão seja curado. Aquele que está nessa noite necessitando de libertação seja liberto pela palavra de Deus, pelo poder da sua palavra nessa noite. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, os teus filhos diante do teu altar. E a igreja do Senhor, esta terra nas tuas mãos. E assim nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas para Jesus. O mais forte que você puder. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Nós te adoramos, Yeshua. Nós te adoramos, Yeshua.